Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como está o meu desafio literário deste ano. Então, tenho estas leituras para comentar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, só clicar no botão inscrever-se. E deixe seu like também para que este vídeo chegue a mais pessoas e para saber se vocês estão gostando das dicas de leitura que eu compartilho. Bom, no final de 2019 eu resolvi criar um desafio literário porque eu tenho vários livros não lidos, não é nenhuma novidade para um leitor. Então eu achei mais motivador criar uma lista de leitura e nessa lista tem 12 livros e eu dividi por assunto. Então eu criei algumas categorias para eu poder ler livros que estão parados aqui na minha prateleira e também livros, assuntos e gêneros que eu nunca havia lido. E então no começo do ano eu compartilhei alguns vídeos, alguns stories, posts no meu Instagram. Então, para saber tudo desde o começo, só acessar no meu Instagram. Se você não me segue, aproveite @marisoldeandrade. Então eu vou compartilhar agora o que eu já li até o momento, as leituras em andamento e o que eu ainda pretendo ler. Então a primeira categoria que eu escolhi foi autor favorito. E como eu tenho este aqui da Jane Austen, Amor e Amizade e Outras Histórias, eu resolvi ler. Este é o quarto livro que eu leio da autora. Está longe de ser o meu favorito. De acordo com o que está escrito aqui, parece que foi o primeiro livro que a autora escreveu. E é em forma de cartas, então não é o tipo que eu mais gosto de leitura, mas como é Jane Austen, resolvi ler e cumprir a missão do primeiro mês. O livro fala sobre uma troca de cartas entre duas amigas, uma que é mais velha, mais experiente, e a outra pessoa é filha da amiga dela. Então a Laura, que é a pessoa que escreve as cartas, ela compartilha algumas experiências e conselhos, e por mais que não tenha sido a minha história favorita, tem aquela coisa da ironia, do humor, da crítica em relação à sociedade na época. Então, ok, lido. A segunda categoria que eu criei foi questão social e eu recebi o livro A Escravidão no Brasil, do Jaime Pinsky. Eu recebi o livro físico da editora, mas como não está aqui no momento, então eu peguei a versão Kindle só para mostrar a capa, não sei se vocês conseguem ver. E foi uma leitura muito proveitosa, porque é um livro assim muito rápido, acho que tem pouco mais de 100 páginas, só que conta a história da escravidão no Brasil de uma forma muito aprofundada, em relação também às escravas mulheres. Então eu achei que trouxe um panorama, algo que eu nunca havia aprendido nem na escola. O terceiro livro que eu li foi autor russo, e como eu nunca havia lido Dostoiévski, então aproveitei para colocar na lista e eu ganhei este livro assim já faz um bom tempo, acho que já faz mais de um ano. Também não foi uma leitura assim que eu curti, mas não é uma leitura para ser apreciada, curtida. Ela é uma leitura mais densa, apesar do tamanho do livro, mais provocativa, e tem a ver também com o que a gente passa nos dias atuais. Sempre vai ter uma relação com o nosso cotidiano, por isso que é um clássico que merece ser lido. Eu nem falei o nome do livro, é Diário do Subsolo. É um livro de memórias narrado em primeira pessoa e vai contar ao leitor toda aquela parte obscura, aquela parte mais profunda do nosso ser. Só um adendo: se você estiver ouvindo um barulho de obra, não ligue, porque de fato está ocorrendo uma obra aqui perto de casa. Então, bora continuar. O quarto livro que eu li foi este, Felicidade Clandestina. Aliás, eu até esqueci de mencionar o nome da editora dos demais. Deixa eu fazer só um adendo aqui. O da Jane Austen é da Tag Livros e veio como mimo literário com mais 2 livros. E o do Dostoiévski é Martin Claret. Voltando para Clarice, este foi lançado pela editora Rocco. É um livro de contos da Clarice Lispector e, claro, sou suspeita para falar porque eu amo Clarice, é uma das minhas escritoras favoritas e eu gostei muito porque a Clarice não era muito apegada a gêneros literários, apesar de ser um livro de contos. Eu sempre acho que ela se coloca nos textos, apesar da variedade de personagens, ora homem, mulher,
criança, idoso. Eu acho que ela sempre se colocava nos textos e muitos deles têm áreas de crônicas, por isso que eu sempre acho que ela se coloca no texto. E os meus favoritos dessa coleção são o que dá título, primeiro o que dá título ao livro, que é A Felicidade Clandestina, que conta a história de uma menina que quer ler muito livro, Reinações de Narizinho, mas a menina que tem o livro faz de tudo para torturá-la, não emprestando o livro. E o outro conto é O Ovo e a Galinha, que é um dos mais enigmáticos e mais aprofundados no sentido de metalinguagem, onde ela devaneia sobre um ovo de galinha que está lá na mesa para ser comido. Ela consegue ir além do significado da palavra, então vale super a pena, recomendo a leitura. E o livro da Clarice foi escolhido para a categoria autora. E aí eu aproveitei para ler este aqui, aliás nem é meu, eu peguei emprestado, da Lígia Fagundes Telles, que eu nunca havia lido. Um livro de contos também chamado Antes do Baile Verde. A Clarice e a Lígia foram amigas. Aliás, a Lígia é uma autora que está viva. A Clarice, infelizmente, morreu já há mais tempo e elas têm um estilo parecido, elas são contemporâneas, fazem parte da terceira geração do modernismo, então elas têm um estilo parecido no sentido de fluxo psicológico, reflexão. A diferença é que a Lígia, pelo menos neste aqui que eu li, ela escreve mais contos de fantasia, que eu amei, e muito surpreendente. Quando você acha que é um conto bobo, tem uma reviravolta danada e eu amei, principalmente o conto Venha Ver o Pôr do Sol, que tem também uma coisa muito extraordinária, uma reviravolta, então foi o que eu mais curti. E esta versão que eu tenho é da Companhia das Letras e foi uma distribuição gratuita em escolas públicas. Então eu considerei os dois como mesma categoria. Próxima leitura foi um livro-reportagem, e aí eu aproveitei que eu recebi, este foi o primeiro livro que eu recebi da editora Selman, que é parceira do canal, e eu simplesmente amei As Bruxas da Noite, que conta a história do regime aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. A autora Ritana Armeni entrevista a última bruxa viva e ela conta como foi esse processo de recrutamento, enfrentar a Segunda Guerra e depois que a guerra acaba, elas são esquecidas. Então a autora faz um excelente trabalho de trazer à tona, de divulgar a história dessas soldadas. É uma leitura que me prendeu bastante, eu adorei. Então este foi publicado pela Selman, do grupo editorial Pensamento. Próxima escolha foi um autor nacional, e aí eu aproveitei que este livro estava em promoção e eu comprei na versão Kindle, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aproveitei para reler. E eu amo Machado de Assis, amo este livro, é um dos livros favoritos da vida, e esta edição é muito bacana, da Antofágica. Já tem resenha, vou deixar nos cards se você quiser assistir. É um excelente livro que marcou o início do realismo no Brasil, então super recomendo. O próximo livro que eu li foi um lançamento. Eu recebi este da editora Contexto, Economia no Cotidiano, do Alexandre Schwartzman. Toda vez eu tenho que ler, porque eu não sei pronunciar muito bem o sobrenome dele, que é economista brasileiro. E este livro faz parte de uma coleção chamada Cotidiano, então tem filosofia no cotidiano, psicologia, feminismo, direito, e parece que vai sair um novo livro desta coleção. E eu gostei bastante porque fala sobre assuntos mais básicos que afetam o nosso dia a dia, como PIB, juros, inflação, Banco Central, Bolsa de Valores. Então ele explica o que são cada um desses termos, expressões, o básico que a gente precisa entender sobre economia, porque isso afeta o nosso dia a dia. E agora os livros que eu estou lendo no momento, é uma leitura abandonada, então eu resolvi voltar a ler o clássico O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Não é uma leitura assim muito agradável, meio chatinha, meio difícil, mas eu acho muito necessária, eu acho que é um clássico que eu quero ter o orgulho de ter lido, e depois eu compartilho mais sobre a leitura. E eu quase abandonei de novo, mas voltei a ler e quero seguir firme e forte. Este aqui é da editora Nova Fronteira, um livro que eu havia comprado há muito tempo, antes de pensar em ter blog, então por isso que eu resolvi ler.
E eu também resolvi ler uma biografia e eu escolhi este aqui que foi muito comentado, que é da Michelle Obama. E eu resolvi ler em inglês para também aproveitar e treinar o idioma. Então, em inglês ele se chama Becoming Michelle Obama. E aqui no Brasil eu aproveitei para procurar a versão em português. É Minha História, foi lançado pela editora Objetiva. E aí o andamento da leitura eu compartilho mais no meu Instagram. E ainda tem algumas categorias para cumprir desta meta de 12 livros, de pelo menos 12 livros, fora o que eu estou lendo, que são distopia, e eu já escolhi o livro, história em quadrinhos, que eu só li um até hoje, que foi Persépolis, então eu quero ler mais histórias em quadrinhos, fora a Turma da Mônica, que eu passei a infância inteira, mas depois disso eu só li Persépolis, e ficção científica, que é o gênero que eu nunca li na vida, e é o gênero que eu menos gosto, inclusive para ver filmes, séries, até que algumas ficções científicas me pegaram, eu curti, então por isso que eu resolvi dar uma chance para uma leitura. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam de fazer uma lista de leituras especiais, um desafio literário? Lembrando que o desafio literário não tem por objetivo pressionar, estressar a gente, mas dar a oportunidade de motivar para ler coisas diferentes, para ler livros que estão parados na estante, ler assuntos e ler gêneros que a gente nunca teve coragem de ler. Então é para ser algo motivacional mesmo. Quero cumprir, mas também se não der, tudo bem. O mais importante é ter o hábito da leitura sempre. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, compartilhe também e comente também se você gosta desse tipo de desafio, se você tem uma lista, o que você está lendo, qual livro você pretende ler da sua lista. Deixe aqui para eu ler e responder, certo? Até a próxima!